Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de ondas para o Enem. Estamos no capítulo 2, o capítulo de fenômenos ondulatórios. Nesse capítulo, a gente vai discutir 3 fenômenos ondulatórios. O primeiro a gente viu na aula passada, que é a difração, né? E a gente vai conhecer ainda a interferência e a polarização. Para a gente dar continuidade, só lembrando o que é a difração, né? A difração é um fenômeno típico de ondas, né, que ocorre quando essa onda espalha numa fenda ou contorna um obstáculo, tá? A onda atinge um obstáculo e ela contorna, tá? Ela contorna esse obstáculo, é difração. Ou então você tem uma fenda e aí quando a onda atinge essa fenda, ela espalha. A onda espalha nessa fenda, isso é difração também, tá? A gente viu que há uma condição para que a onda possa sofrer difração, tá? A condição para que ela possa sofrer difração é que o tamanho da onda e o tamanho da fenda ou do obstáculo sejam parecidos, tá? Ou que a onda seja maior que o obstáculo, tá? Não pode o contrário, o obstáculo ser muito grande, ou a fenda ser um buraco. Aí a onda simplesmente vai passar direto. Se em vez de ser uma fenda, né, que é um buraco muito pequeno ali, ou uma fenda do tamanho do comprimento de onda, você tiver uma fenda muito larga, a onda simplesmente vai passar direto sem sofrer espalhamento. Então ela não vai sofrer difração, certo? Da mesma forma, se você tem um obstáculo muito grande, se for maior do que a onda pode não conseguir contornar esse obstáculo. Ela vai bater no obstáculo e vai ser refletida. Ou seja, não vai ocorrer o fenômeno da difração, que é contornar esse obstáculo, certo? O que mais que a gente viu na aula passada? No início da aula, eu mostrei para vocês que a luz, né, que a princípio a gente trabalha como uma onda eletromagnética, ou seja, tem natureza ondulatória, né? A luz é uma onda. A gente viu que em determinados experimentos a luz pode se comportar como partícula, né? Como no caso do efeito fotoelétrico. Lembra que eu falei na aula passada? Você tem uma plaquinha metálica, incide luz, elétrons são ejetados. Isso é um efeito fotoelétrico. Só dá para explicar isso aí se a gente olhar a luz sendo formada por partículas, né? Essas partículas são chamadas de fótons. E o que acontece lá no efeito fotoelétrico? Olha a palavrinha mágica, é a colisão. Esse é o fenômeno, a colisão entre os fótons da luz e os elétrons da placa. É isso que faz com que os elétrons sejam arrancados da placa. Então, essa é uma situação, esse é um fenômeno em que a luz se comporta como partícula. Então, se alguém chegar para você e perguntar, então, afinal de contas, a luz tem natureza ondulatória ou corpuscular? Qual é a melhor resposta que você daria para essa pessoa? A melhor resposta? Isso, Neto, muito bem. É você dizer que a luz tem natureza dual. Essa é a palavrinha mágica aí, tá? E o que significa a natureza da luz ser dual? Significa que ela pode se comportar como onda e partícula ao mesmo tempo? É isso? Ah, a luz é onda e partícula ao mesmo tempo, é a natureza dual, é isso? Não. Nunca a luz, certo? Vai ter natureza ondulatória e corpuscular ao mesmo tempo. É impossível. Veja o que eu falei. Em determinados experimentos, ela vai se comportar como onda. Em quais experimentos?
quando ela sofre difração, está contornando um obstáculo, quando ela sofre interferência, certo? Quando ela sofre polarização, que é outro fenômeno que a gente vai conhecer, são fenômenos ondulatórios, certo? Mas vai ter outras situações em que a luz vai se comportar como partícula, o efeito fotoelétrico, o efeito cômputo, aquela situação que eu falei do astronauta ligando uma lanterna no espaço, que ele sofre um recuo, ele liga a lanterna para lá e sofre um recuo para cá, aquilo só dá para explicar olhando para a luz sendo formada por partículas, tá? Então, a natureza da luz é dual, dual. Aí, depois, eu mostrei para vocês, na verdade, até numa aula anterior, a de ontem, que um camarada chamado de Broglie, ele mostrou que partículas podem se comportar como onda, né? Um experimento em que elétrons podem se comportar como onda, que eu vou até mostrar um videozinho para vocês hoje sobre isso. Aí eu quero que vocês juntem essas duas informações. Veja, na aula passada eu disse que luz, que a princípio é uma onda, né, pode se comportar como tendo natureza corpuscular, certo? Ou seja, a luz, que a princípio a gente vê como uma onda, pode se comportar como partícula. E o elétron, que a princípio a gente vê como uma partícula, pode se comportar como onda. Olha só a simetria, né? É por isso que a gente diz que tudo tem um princípio na física chamado dualidade onda-partícula, tá? Significa que qualquer coisa, em determinados experimentos, pode se comportar como onda, e em determinados experimentos, pode se comportar como partícula, tá? Você tiver elétrons, prótons, nêutrons, que a princípio são partículas, eles, em determinados experimentos, podem se comportar como onda. E a luz, que a princípio é onda, em determinados experimentos, pode se comportar como partícula, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão digitando. Cuidado, tá, Neto? Não significa que ela é onda e partícula, tá? Não dá para ser onda e partícula simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? É por isso que é importante você dizer, em determinados experimentos, ela se comporta como onda, e em determinados experimentos, ela se comporta como partícula. Show. E a pergunta da Cauane é, existe alguma outra coisa que tenha a mesma natureza dual da luz? Pronto, é o comentário que eu acabei de fazer, tá? Por exemplo, elétrons, prótons, nêutrons, você pegar aí pequenas partículas, né, que a gente veria a princípio como partícula, há situações, há experimentos em que essas partículas podem se comportar como onda, tá? Então, você tem a chamada dualidade onda-partícula em determinados experimentos. O elétron, né? O elétron é o quê? É onda ou partícula? Depende. A luz é onda ou partícula? Depende. Em determinados experimentos vai se comportar como onda, em determinados experimentos como partícula. Tá claro isso, Cauane? Tá? Eu vou dar o exemplo, a luz, né? Eu já falei os exemplos da luz, hoje eu vou falar um pouquinho dos elétrons. Eu já tinha falado do experimento de Broglie, eu vou mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco, falando sobre isso. Que os elétrons que a gente vê como uma bolinha, né? Ou seja, uma partícula, mas vai ter situações em que ele vai se comportar como onda, tá? No efeito fotoelétrico, que a gente tem a colisão do fóton com o elétron, ali o elétron está se comportando como partícula. Mas vai ter o caso da fenda dupla, que eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo, ele vai se comportar como onda, o elétron, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso, beleza? E aí, eu finalizei a aula passada com vocês, mostrando alguns exemplos de difração, né? O primeiro exemplo que eu mostrei é o exemplo mais malhado de todos, que é esse daqui, que é quando você lança um feixe luminoso, um laser, num fio de cabelo na frente do anteparo, como uma parede, num quarto escuro. O que a gente observa é algo desse tipo. Você vai ter um padrão de franjas na parede, franjas claras e franjas escuras. Tá? As franjas claras
resultado de interferência construtiva. As franjas escuras, resultado de interferência destrutiva, tá? E a luz, quando incide no fio de cabelo, o que acontece com a luz? Ela contorna o fio. Ela contorna o fio de cabelo. Então, está ocorrendo aí o fenômeno da difração. Então, só nesse experimentozinho simples, de você lançar um laser num fio de cabelo na frente da parede, você está observando dois fenômenos ondulatórios. Primeiro, a difração devido à luz contornar o fio de cabelo, e segundo, a interferência, que é o padrão que você visualiza na parede. Interferências construtivas, franjas claras, e interferências destrutivas, franjas escuras, tá? É muito comum aparecer isso. Ele coloca essa figurinha e pergunta: quais são os fenômenos ondulatórios que se observa nesse experimento? Aí vai estar lá. Polarização, não sei o quê, refração, difração e interferência. Aí depois eu mostrei outro exemplo, né? Que é o caso da AM ter um alcance maior que a FM, né? A gente viu que isso acontece porque a AM ela vai ter um comprimento de onda maior. E, de acordo com o que a gente discutiu terça, ondas de grande comprimento de onda têm mais facilidade de contornar obstáculos. Então, a onda da AM vai mais facilmente contornar as coisas ao longo do caminho e chegar até o seu raio, certo? Tranquilo? Aí tem também a questão que eu comentei também do poder de penetração, né? Quem é que tem um poder de penetração maior? A AM ou a FM? Poder de penetração maior é aquela que tem uma frequência maior. A FM tem um poder de penetração maior, então atinge as nuvens, as camadas da atmosfera e penetra, vai embora. O FM vai embora para o espaço. Claro, uma parte é refletida, certo? Como sempre, né? Lembre-se, os três fenômenos. Atingiu a interface, três fenômenos. Parte é refletida, parte é absorvida, parte é transmitida, tá? Mas a FM, boa parte é transmitida nas nuvens, tá? Por ter alta frequência. Já a AM, por ter uma frequência maior. Já a AM, que tem uma frequência menor, né, tem um comprimento de onda maior, ela vai bater nas nuvens e vai ser refletida. E aí, o seu raio vai conseguir receber a AM com mais facilidade, tá? Então, resumindo, foi isso que a gente viu na aula passada. Pessoal, eu sempre gosto de fazer esse breve resumo da aula passada, que é para as ideias irem fixando na cabeça de vocês, certo? Pelo menos essa é a crença que eu tenho, que fazendo isso eu vou estar lhe ajudando. Mas se você achar que está maçante, que está repetitivo demais, que está lento, não sei o quê, eu deixo de fazer e já começo as aulas indo embora, tá? Aí vocês dizem aí depois o que é que vocês preferem. Beleza. Ótimo, show. Então, vamos lá. Exemplo 3 para a gente continuar aí, é o seguinte. Microscopistas costumam usar luz azul para ver detalhes, tá? Em microscópios, é comum o cientista lá ele usar a luz azul para conseguir enxergar coisas muito pequenas. A questão é, por que é que ele usa a azul e não um laser vermelho, amarelo ou verde, né? Então, para entender isso aí, pessoal, por que é usada a luz azul nesses microscópios, a gente precisa lembrar quais são as cores do visível, certo? No visível, nós temos 7 cores. Quais são essas cores? Vou colocar aqui. A gente vai ter essas cores aqui. Ó. V, A, V, A, V. Certo? Isso, né? A ideia é essa. Vamos chegar nisso aí. Então, a gente tem isso. VAA, VAA, V. Essa é uma forma de lembrar quais são as cores. Veja se você fizer o contrário, de baixo para cima, vai dar a mesma coisa. VAA, VAA, V. Então, a gente vai ter aqui, ó, vermelho, alaranjado, certo? Só para ficar no padrão ali. Amarelo,
Essas são as cores do visível. E na ordem. Verde, essa ordem é importante. Verde. Opa, apagar aqui. Borracha. Borracha. Isso. Certo? Azul, anil, certo? E violeta. Beleza. Essas são as cores do visível, certo, pessoal? E aí, a frequência da radiação, ela cresce nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, do vermelho ao violeta, a gente tem uma frequência da radiação crescente, né? Só lembrando, frequência, o número de vezes por segundo, né? A rapidez com que a onda vibra. Tá? Quando você vai do vermelho para o violeta, a onda vai vibrando cada vez mais rápido. Então, o violeta do visível é o de maior frequência e o vermelho é o de menor frequência, certo? Tranquilo? Então, pessoal, qual o objetivo lá do microscopista? O objetivo é que ele consiga enxergar o pequeno objeto que ele tem lá no microscópio. Para ele enxergar, é necessário que a luz incida sobre aquele objetozinho e seja refletida ao olho dele. É assim que você enxerga as coisas. A luz incide nos objetos, ocorre uma reflexão e a luz chega aos seus olhos. Aí você, tem uma parede aqui, tá? Ou tem uma porta. Tá? Você enxerga dessa maneira, beleza? Isso em fontes secundárias de luz. A gente vai ver isso em óptica. Fontes primárias, como a lâmpada aqui acesa, a gente enxerga porque ela emite a própria luz. Mas a parede não, porque ela reflete a luz, você enxerga. Então, esse objeto que ele quer enxergar ali no microscópio, tem que, tem que ocorrer ali o fenômeno da reflexão. A luz vai ter que incidir no objeto e vai ter que refletir até o olho do cientista. É por isso que a gente tem que escolher ali uma onda de alta frequência, tá? Que é o azul aqui, né? Porque se você tiver alta frequência, você vai ter baixo comprimento de onda. Lembrando que se a frequência cresce assim, o comprimento de onda cresce no sentido contrário. O comprimento de onda aqui é para cá. Ó. O vermelho tem maior comprimento de onda e o violeta tem o menor comprimento de onda. Então, o azul ele vai ter do visível um comprimento de onda pequeno. E aí isso vai facilitar com que a luz seja refletida. Porque se ele pegar, por exemplo, o vermelho, certo? Se ele incidir o vermelho, o que, que vai acontecer? O vermelho, ele tem grande comprimento de onda, é o maior comprimento de onda de todos. E de acordo com o que a gente viu, ondas de grande comprimento de onda têm facilidade de contornar os obstáculos. Então, a luz vermelha vai incidir no objeto que ele quer ver, e ao incidir, ela vai fazer isso. Ó. Contorna e vai embora. Não reflete o olho dele. Ele vai ver? Não, não vai conseguir ver. Então, é por isso que tem que ser usado um raio luminoso de grande comprimento de onda. Desculpa, de pequeno comprimento de onda, que é o caso do azul, porque aí a luz incide, como o comprimento de onda é pequeno, vai ter dificuldade de contornar, acaba refletindo e chegando até o olho do cientista. Aí você poderia dizer assim, professor, então se eu quero usar um comprimento de onda pequeno no microscópio, por que eu não uso então o violeta? Por que eu não vou usar o violeta, o anil, eu vou usar o azul? Aí isso tem a ver, pessoal, com a sensibilidade que a visão humana tem para cada uma das cores. Se a gente tivesse a mesma sensibilidade para todas as cores, o céu para a gente não seria azul. O céu para a gente seria violeta. Porque quando os raios luminosos, os raios solares, atingem as camadas da atmosfera, o espalhamento que esses raios sofrem é proporcional à frequência. Quem tiver uma frequência maior sofre mais espalhamento. Então, o violeta do visível é o mais espalhado, certo? Só que, como os nossos olhos não têm muita sensibilidade ao violeta,
a gente acaba enxergando a próxima cor, que vai ser ali o anil azul, certo? E aí é por isso que o céu para a gente parece azul, embora a cor mais espalhada seja o violeta, tá? Professor, então quer dizer que a gente tem dificuldade de ver o violeta? É, a gente tem dificuldade de ver o violeta. A maior prova disso é quando você chega numa boate, tá? Aí tem aquela luz negra. Aquela luz, você olha para ela assim e chega a dar uma agonia, né? Aquilo ali está emitindo uma luz violeta, tá? Você sente aquele incômodo porque está no seu limite da sua capacidade visual, tá? Você tem dificuldade de enxergar aquela cor. Então é por isso que é usado o azul aí, certo? Deixa eu ver mais perguntas que colocaram aqui. Isso tem a ver com o fato de pessoas com astigmatismo usarem lentes Inoblu, no caso, para não absorver o azul. Eu não sei, Ana Beatriz. Isso aí eu vou ter que dar uma pesquisada, tá? Lentes Inoblu, né? Essa lente aí eu nunca tinha ouvido falar, não. Mas aí depois eu dou uma pesquisada e posto lá no grupo, tá? Bacana, show, massa. Vamos lá. Show de bola. Ah, você usa, né? Ah, por isso você sabe. Mas massa, eu vou pesquisar. É legal saber também. Sabia não que tem essa Inoblu? Legal. Legal, beleza. Depois você tem astigmatismo, né? Show. Eu tenho também. Vamos lá. Beleza, então tá explicado aí porque os microscopistas usam luz azul para ver detalhes, certo? É a questão do comprimento de onda. Tá aqui, ó. O comprimento de onda vai ser pequeno, é um dos menores comprimentos de onda. Então, onda de pequeno comprimento de onda tem dificuldade de contornar. Vai incidir, vai refletir e chegar até o olho do cientista. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Quando você tem um vizinho chato que bota o som nas alturas, né? E o que é que você nota? Algumas vezes você não sabe nem qual é a música que está tocando, né? É como, sei lá, um cara chega numa praça, né? Antigamente era muito comum de acontecer isso, né? Hoje em dia o cara fizer isso é preso, né? Mas, ou pelo menos equipamento de som é preso. Mas, principalmente agora na pandemia, né? O povo chegar numa praça com aquele, tipo, chegar logo, tipo numa, como é o nome daqueles carros que tem a carroceria? Tipo numa Saveiro, com um paredão de som, aí arregaçava o som. Às vezes estava bem longe e você não conseguia identificar qual era a música que estava tocando. Mas uma coisa você identificava, o grave. Você ouviu bufo, 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 né? Isso mostra, pessoal, que a parte da onda que consegue chegar até você com mais facilidade quando você está distante é o grave, que é aquela parte da onda que tem baixa frequência. Lembrando, se tem baixa frequência, então isso significa que tem alto comprimento de onda, certo? Alto comprimento de onda. Baixa frequência, alto comprimento de onda, que se relaciona dessa forma. Frequência aumenta, comprimento de onda diminui, já que a velocidade é constante, tá? E aí, se o baixo, né, o grave, ele vai ter alto comprimento de onda, significa que essa parte do som vai ter facilidade de contornar as pessoas que estão na rua, vai ter facilidade de contornar as árvores, os carros e chegar até você que está longe. Seu vizinho com aquele som lá nas alturas, né, e você está num apartamento bem distante ou numa casa distante, e você ouve que está vindo de alguma casa aquele bufo, 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 né? Que é a parte do som que vai contornar ali as janelas, as paredes, né, as portas, as pessoas, e vai conseguir chegar até a sua casa, porque se tem alto comprimento de onda, vai ter facilidade de contornar obstáculos, certo? Lembre-se, ondas de grande comprimento de onda têm mais facilidade de contornar obstáculos, têm mais facilidade de sofrer difração. Nunca esqueça disso, certo? Tudo que eu estou fazendo aqui é baseado nessa ideia, tá? Exemplo 5.
Exemplo 5 é o exemplo das ondas de matéria, né? Lembra que eu falei, quando a gente classificou as ondas em mecânicas e eletromagnética, né? Mecânica precisa de um meio, eletromagnética não precisa. Eu disse que tinha um terceiro tipo, que são as ondas de matéria, que são aquelas ondas associadas à matéria, que é quando o elétron, por exemplo, né? Ele sofre um experimento que se comporta como onda. A gente chama dessa onda associada à partícula, essa onda associada, nesse caso, o elétron, de onda de matéria, tá? Que foi a proposta de de Broglie, um francês que, em sua tese de doutorado, ele propôs isso, que em determinadas situações, partículas vão poder se comportar como onda, e o comprimento de onda dessa onda de matéria, tem alguém tentando entrar aqui, e o comprimento de onda dessa onda de matéria vai ser dado por essa equação aqui, H sobre P. Esse H é chamado de constante de Planck, certo? Esquenta não, se cair isso no Enem, certeza ele vai dar, certo? Mas preste atenção aqui na ideia. Olha a ideia. Esse H aqui, vamos ver primeiro o que é a equação, tá? Isso aqui é o comprimento de onda, lambda. O H é chamado constante de Planck, que é isso aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, ou seja, é um número muito grande ou muito pequeno isso aqui? 6,67 vezes 10 menos 34. É muito pequeno, certo? E esse P é o momento linear. Não sei quem lembra aí, lá de mecânica, quem lembra aí de mecânica, primeiro ano, você deve ter estudado momento linear, que é dado por isso aqui, ó, é a massa vezes a velocidade, também conhecido como quantidade de movimento, certo? Isso, quantidade de movimento. É a massa vezes a velocidade. Pronto, essa é a ideia de Broglie. Partículas podem se comportar como onda e o comprimento de onda é dado por isso aqui. Aí vem uma pergunta, professor, se partículas podem se comportar como onda, né? Então por que é que um carro não pode contornar um poste? Lá vem um cara embriagado, dirigindo um carro, e aí de repente aparece um poste no meio do caminho, né? Para ele, o poste que pulou no meio da rua, né? E aí, por que que naquela hora, usando a hipótese de Broglie, a tese de Broglie, o carro ali não se comporta como onda e ele se salva daquele impacto, né? A resposta está aqui. Vamos fazer a análise da equação. Pessoal, um carro, certo? Um carro, ele deve ter uma massa aí de pelo menos 1 tonelada, ou seja, a massa é muito grande, certo? Comparado, por exemplo, com um elétron, né? A massa é gigantesca. Então, isso significa que o momento linear de um carro é muito grande. Ixi, Maria, tá arriscando tudo aqui. O momento linear de um carro é muito grande, beleza? Então, a gente vai ter um H muito pequeno, que é 10 a menos 34, e um P, que é o momento linear, muito grande. Aí eu pergunto a vocês, quando a gente divide aqui, olha para cá, a gente divide H por P, um número muito pequeno, por um número muito grande. Esse resultado vai dar um número muito grande ou muito pequeno? O que vocês acham? Estou dividindo H por P. H é muito pequeno e P é muito grande. Quando eu dividir isso aí, o H, o lambda, vai ser um número muito grande ou muito pequeno? Isso aí que vocês estão colocando aí. Vai ser um número muito, muito pequeno. Ou seja, o comprimento de onda associado a um carro é muito, muito pequeno. E lembra que eu falei para você que para sofrer difração é necessário que a onda seja maior que o obstáculo, pessoal. O comprimento de onda do carro é tão pequeno, que não existe fenda no mundo, nem a distância interatômica, tá? Vai ser pequeno o suficiente para que o carro sofra difração. Então é por isso que a gente não observa na rua alguém vindo num carro, vai bater em outro e contornar o carro da frente, ou contornar o poste, porque
o comprimento de onda associado a um carro é muito pequeno. E eu já falei aqui 300 vezes que é mais fácil de uma onda sofrer difração quando ela tem comprimento de onda o quê? Comprimento de onda grande, certo? Não é isso que acontece para um carro, como nessa análise que a gente está fazendo aqui. Espero que isso tenha ficado claro, certo? É algo que não é comum de aparecer, mas se aparecer, você acertar isso, você vai acertar sozinho. Pouca gente vai acertar, porque é algo que é pouco discutido e que cai com pouca frequência, certo? É aquela questão, tipo, você vai fazer medicina, você acertou essa daí, você se deu bem, você vai acertar uma questão que muita gente não vai lembrar, muita gente vai errar. Beleza? Ok, então, ainda nessa discussão de onda de matéria, pessoal, de que a gente pode associar o elétron à onda, né, dependendo do experimento, né? Por exemplo, no caso do efeito fotoelétrico, ali o elétron se comporta como partícula, porque o fenômeno é a colisão do fóton com o elétron. Mas, por exemplo, no caso da fenda dupla, ali o elétron se comporta como onda. Eu tenho um videozinho aqui que eu acho extremamente didático e é de 6 minutos, certo? Eu vou pedir a paciência de vocês para assistir esse vídeo, eu vou comentando com vocês e vale muito a pena assistir. Deixa eu abrir aqui o vídeo. É um vídeo bem ilustrativo, bem didático. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Calma aí que. Calma aí. Pronto. Vê aí se vai aparecer aí. Compartilhei a tela. Tá compartilhando aí, não? Não, né? Peraí, calma. Então deixa eu tentar de novo. Puxa. Vamos lá. Compartilhar a tela inteira. Ah, agora vai. Agora eu acho que vai. Agora foi aí, né? Pronto. Então, vamos lá, vamos assistir esse videozinho. À medida que o vídeo for passando, eu vou comentando algumas coisas com vocês, certo? Mas presta bastante atenção aí, porque ele vai fazer com que você entenda em qual situação o elétron ele vai poder se comportar como uma onda, tá? Que são as ondas de matéria que o de Broglie propôs. Então, vamos lá, toca fogo. Dá para ouvir o som aí? Deixa eu botar no máximo. Vamos ver agora. Dá para ouvir aí, não? Não, né? Tá, então peraí, calma. Tá, então peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a janela. Peraí, eu não consegui, só consigo compartilhar. Calma aí. Se não conseguir o áudio, uma janela. Não tem a janela aqui. Mutar meu microfone, né? Puxa, janela. Qualquer coisa, põe o microfone na saída de áudio do PC.
Tem essa opção, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Espera aí. Configurações, alto-falante, não, microfone. Não, só tem. Tem aqui comunicações, grupo de microfone, padrão, resolução de saída. Não, tudo bem, pessoal. Então, eu vou passar o vídeo e vou falando, certo? Era legal se desse para ouvir também. Mas, tudo bem. Fazer o quê? Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um vídeo no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo no YouTube. Eu acho que no YouTube vai sair o som. Deixa eu colocar no YouTube aqui. Eu acho que no YouTube vai sair o som. Deixa eu botar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, o vídeo é esse. Vamos agora compartilhar. Compartilhar. Apresentar uma guia. Isso. É esse aqui. Vê aí se vai. Vê aí se vai aparecer aí. Vamos ver se sai o som agora. Vê se sai o som. Som do vídeo. Agora foi, né? Show, 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 show. Show de bola. Pois ouçam aí com atenção. Vou aumentar o som aqui. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Ah, tomara que sim! Pronto, ele já começa o vídeo. Aí vocês estão me ouvindo também, não? Não estou vendo aqui o chat, peraí. Estão me ouvindo, né? Pronto, ótimo. Então, eu já começo o vídeo aí, ó, exatamente com a situação que eu acabei de falar, do carro colidindo com um poste, né? Ele diz aqui, deixa eu repetir só o que ele falou aqui antes de bater na parede, olha só. Ondas de informação. E eu acredito nisso? Ah, tomara que sim! Olha só, aí ele bate na parede, né? Ele está questionando justamente isso, de que se partículas podem se comportar como onda, e a princípio ele é partícula, né? Ele é um corpo, então ele poderia contornar a parede, contornar o prédio, né? Mas isso não acontece, devido ao que eu acabei de falar para vocês, né? Da equação de de Broglie, que o comprimento de onda associado a uma pessoa é muito pequeno, então não vai ter condições dela contornar um obstáculo. Mas vamos para o que interessa, que vai ser o que vem na sequência. Vamos lá. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora... Olha, observa isso aqui. Observa essa figura. Ele primeiro lançou na fenda partículas. Observe que quando a gente lança partículas, a gente nota apenas uma faixa dá para ver o mouse aí, né? Que eu
Eu estou mirando na... Isso. Dá para ver apenas uma faixa no anteparo. Isso é característica de partículas. As partículas simplesmente passaram direto. Elas não sofreram difração, tá? Beleza? Vamos para frente. Então, partícula faz isso. Vamos para ondas. Linhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda... Sim, duas fendas nós agora. esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Pronto, de novo, situação de partícula. Agora, vamos ver as ondas. Agora as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade de... Veja que essa figura ilustra justamente esse espalhamento da onda na fenda, ou seja, o fenômeno da difração. Veja que não aconteceu isso com as partículas. As partículas simplesmente passaram direto. A onda não, ela espalha, sofre difração. Por isso que difração é um fenômeno típico de ondas, é um fenômeno exclusivo de ondas. Diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Pronto. Aqui, pessoal, a gente vai ter aqueles dois fenômenos. Quando a onda incide nas fendas, ela espalha, é a difração. E na parede, a gente vai ter o padrão de interferência, franjas claras e escuras, que é resultado de interferência construtiva e destrutiva. Isso aí é de onda, difração e interferência. Certo? Então, perceba a diferença do que aconteceu com as bolinhas lá. Com as bolinhas, a gente não teve esse padrão aqui, ó, na parede todinho de franjas claras e escuras. A gente só teve duas faixas, que foram as bolinhas que passaram na fenda da direita e as bolinhas que passaram na fenda da esquerda. E só, não teve espalhamento, tá? Para as bolinhas, ou seja, para a matéria, para a partícula. Vamos para frente. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. Isso é E partícula. com ondas, nós temos um modelo de ondas, interferência com muitas linhas. Difração e interferência. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Agora vamos para o mundo quântico. Ou seja, um mundo minúsculo. Um Mundo dos elétron é elétrons. um pedaço bem pequenininho de matéria. O elétron. Como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. E vai lançar Se elétrons agora. comporta igual a bolinha de gude. Uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaço? Esse é o clímax do vídeo. Eu fico até arrepiado. Olha aí. Tá? Que é o seguinte. Ele lançou elétrons contra as duas fendas. E do mesmo jeito que ele observava, ele esperava que ocorresse a mesma coisa quando lançou bolinhas. Apenas duas faixas. Mas olha o que ele observou. Várias faixas. Mostrando que houve, para o elétron, difração e interferência. Então, isso mostra experimentalmente que a ideia de Broglie é correta, de que elétrons podem se comportar como onda. Essa é a grande ideia do vídeo. Vou deixar passar o resto, tá? Pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas. Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não
Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Pessoal, isso aí é extremamente curioso. Só o ato de observar, eles colocaram um equipamento para observar por qual das fendas o elétron estava passando. Isso fez com que o comportamento do elétron mudasse. Ele deixasse de se comportar como onda e se comportasse como partícula. Tá? Então, eu vou finalizar aqui o vídeo, tá? Só para... a intenção aqui era só mostrar para vocês essa natureza dual, a dualidade onda-partícula, tá? Que no caso, os elétrons, eles podem se comportar como onda ou como partícula, tá? E quando se comporta como onda, vai obedecer aquela equação de de Broglie, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. O elétron é tímido, né, Neto? Só o ato de observá-lo, de montar um equipamento para saber por qual é a fenda que ele está passando, fez com que ele mudasse o comportamento dele. Em vez de comportar como onda, agora se comportasse como partícula. Beleza. Então, vamos para frente. Deixa eu mudar aqui a tela de compartilhamento. Para a apresentação, compartilhar uma janela. Vamos embora. Beleza. Então, pessoal, vamos fazer uns exercícios agora, tá? Sobre difração. Vamos lá. Tenta fazer essa questão aí, a questão 2. Vê aí o que você acha. Ana Beatriz, o link desse vídeo é só você assistir. É só você assistir a aula, na própria aula. Ou então, mas eu posso disponibilizar o link também. Eu posso disponibilizar também o link. Certo? Eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Questão 2 da PUC de Minas Gerais. O que vocês marcam aí? Isso aí, a maioria marcando, todo mundo marcando letra A aí, né? Vamos ver. No fenômeno de difração sofrida por uma onda, é correto afirmar que... Pessoal, qual é a alternativa aqui que você não pode marcar, nem amarrado? De jeito nenhum você não pode marcar. Tem duas alternativas aqui que você não pode marcar de jeito nenhum. Que alternativas são essas? Muito bem. As da frequência. Porque a frequência, pessoal, de uma onda só depende de quem? A frequência da onda só depende de quem, pessoal? A frequência da onda só depende da... Quem é que lembra? Muito bem, Natasha. Ana Caroline, Luana, Luiz. Só depende da fonte. Então, depois que a onda sofre difração, ela vem aqui, ó, e espalha na fenda, a frequência não muda. Então, letra C, letra D, você já coloca um F do lado. Você não pode marcar de jeito nenhum. Certo? Aí, para o comprimento de onda, você olha a figura.
Veja que os espaçamentos aqui, ó, entre as frentes de onda, que é o comprimento de onda, é o mesmo que aqui, ó, no olho, né? A gente vê isso. Então, o comprimento de onda também não mudou, certo? Como V é igual a lambda vezes F, V é igual a lambda vezes F. Se a frequência não muda, e na figura a gente nota que o comprimento de onda também não muda, então a velocidade não muda, certo? Então a velocidade não se altera, letra A, certo? O que indica que os meios antes e depois aqui, ó, da fenda são iguais, tá? A gente poderia marcar direto letra A se ele tivesse dito isso. Considere que os meios 1 e 2 são iguais. Ele não disse. Se os meios fossem diferentes, aí iria ocorrer uma alteração na velocidade. Ele não falou nada, mas a partir do desenho a gente nota que os comprimentos de onda não mudam. Né? O espaçamento aqui, ó, entre duas linhas dessas, é o mesmo no olho. Aqui, então, o V não se altera. Vamos para outra. Faça aí a questão 3. Uberlândia. Neto acha que é a letra C. Mais alguém marcou alguma coisa aí? Natasha, a letra C. Vamos lá, vamos fazer. Considere as três afirmações feitas por um aluno de física. As ondas sonoras são ondas transversais. Pessoal, as ondas sonoras, quando você fala, você produz uma perturbação no meio, de maneira que as partículas do meio vibrem na mesma direção em que a onda está se propagando. Então, isso significa que a onda sonora é uma onda de que tipo? Quem é que diz aí? A onda sonora é uma onda de que tipo? Beleza, são ondas tridimensionais. Que mais? São ondas o quê? Ondas sonoras. São ondas tridimensionais. Que mais? Muito bem, são ondas longitudinais. Não é isso? Então, essa é falsa, não são transversais. São ondas longitudinais. Tá? Beleza? Tranquilidade, Camila. Depois você assiste a gravação aí da aula. 2. Os pulsos ondulatórios em cordas são ondas transversais. Então, a onda numa corda são ondas transversais ou longitudinais, pessoal? Onda numa corda, onda transversal ou longitudinal? Transversal, né? O pulso vai para lá, mas a corda vibra assim, para cima e para baixo, certo? Vibra numa direção transversal, perpendicular. Então, isso é verdadeiro. A difração só ocorre com ondas transversais? Se a difração só ocorresse com ondas transversais, não existiria difração, por exemplo, para o som, que é uma onda longitudinal. Mas a gente observa que o som é capaz de contornar os obstáculos. Então, essa é falsa. A difração ocorre com qualquer tipo de onda. Então, letra C, apenas a 2 é correta. Faça aí a questão 21, questão do ITA. Faça aí. Questão do ITA.
tem uma pessoa querendo comprar meu livro. Eu tenho um livro de resolução da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, da UBFEP. Quem tiver interesse pode falar comigo no privado, tá? É um livro em que a resolução de vários anos, eu não lembro quantos anos são de resolução, acho que mais de 10 anos de resolução da prova da UBFEP. Resolução e comentários. Quem tiver interesse, pode falar comigo no privado, no WhatsApp. Letra C, vamos lá. Então, cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como a origem de ondas secundárias, tais que a envoltória dessas ondas forma nova frente de onda. Né? Isso aí é o princípio de Huygens, né? Que a gente viu, aquele lance do compasso. Marca o ponto e aí traça uma tangente para descobrir o novo formato da onda. Aí ele diz, trace um princípio aplicável somente às ondas transversais. Não, o princípio de Huygens é válido para qualquer tipo de onda, tá? Então essa daí é falsa. O princípio é aplicado somente às ondas sonoras? Não, é aplicado a qualquer tipo de onda. É um princípio válido para todos os tipos de ondas, tanto mecânico quanto eletromagnético, verdadeiro, certo? É um princípio geral para as ondas, princípio de Huygens. Então, 3, letra C. Questão 22. Faça aí a 22. Diga aí, né? No caso aí, né, era uma questão discursiva da Universidade de Minas, né? Ele dava esse desenho aí de baixo, esse desenho aqui, ó, e aí bastava você desenhar aqui, né? No caso aí, como você está sem o desenho, né? Então, meio que imagine aí como é que as ondas vão se propagar depois de atingir a fenda. Veja que aqui você vai ter ondas planas, ó, né? O raio de onda aqui para a direita, bonitinho, as ondas vindo para a direita, aí atinge a fenda, eu quero saber como é que elas vão se propagar depois da fenda, certo? Aqui, se você quiser explicar como é que a onda se propaga, mas na prova lá, era só fazer o desenho, certo? Aqui você pode explicar aí no chat como é que as ondas vão se propagar depois da fenda, tá? Todo mundo já fez a 1 e a 2? Vamos lá, eu vou ler, aí vocês respondem a 1 comigo, aí depois eu pergunto a 2, certo? Então, Universidade Federal de Minas. Esta figura representa, de forma esquemática, um feixe de luz de raios paralelos. Esse feixe incide sobre um anteparo no qual existe uma fenda. Está aqui a fendinha. Cuja largura é comparável ao comprimento de onda da luz. O que ele está querendo dizer com isso, hein? Essa informação é importantíssima. Que a largura da fenda é comparável ao comprimento de onda da luz. Significa que aqui a luz vai sofrer difração, sim ou não? Se o tamanho da fenda é comparável com o comprimento de onda da luz, ela vai sofrer difração, sim ou não? Sim, certo? Porque para ocorrer a difração, é necessário que os tamanhos da fenda e do comprimento de onda sejam parecidos ou que a onda seja maior do que o orifício, certo? As linhas verticais, que são essas linhas aqui, essa, assim, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima, representam as cristas da onda. E as setas, essas setinhas aqui, indicam o sentido de propagação da luz. Desenhe de forma esquemática nessa figura as cristas e os raios de onda luminosa após passar pela fenda. Então, pessoal,
como vocês disseram aí que vai ter uma difração, isso significa que a onda vai sofrer um espalhamento. Ela, antes de atingir a fenda, tinha uma frente de onda plana. Após passar pela fenda, vai ter uma frente de onda o quê? Circular. Tá? Aí os raios de onda vão ser assim. Lembre, sempre formando 90 graus aqui com a frente de onda, certo? O raio de onda e a frente de onda, 90 graus. Então ela espalha. Pronto, a primeira é só isso, fazer esse desenho. 2. Explique como as cristas da onda luminosa que passou pela fenda se modificariam caso o comprimento de onda da luz incidente fosse reduzido a 1/4 do comprimento de onda mostrado na figura. O que ele está dizendo é que vai deixar a fenda mais arrochadinha, certo? E vai fazer com que a fenda fique mais apertada. Aí eu pergunto a vocês, isso faz com que a difração seja facilitada ou dificultada? Quando a gente deixa a fenda ainda menor, isso faz com que a difração fique mais fácil ou mais difícil de ocorrer, pessoal? Isso aí, facilita. Muito bem. Cauane, Ana Beatriz, Neto, né? Porque a condição é que a onda seja maior que a fenda. Se eu estou diminuindo a fenda, aí é que a onda vai ser maior mesmo. Então, a difração, né? Quando você diminui o tamanho da fenda, né? Você vai facilitar. Ah, mas ele não disse que foi o tamanho da fenda, não. Desculpa, ele disse, caso o comprimento da onda da luz fosse reduzido. Ah, desculpa, é o contrário, tá, pessoal? Se fosse o tamanho da fenda reduzido, aí é o que vocês falaram aí, que foi o que eu tinha perguntado, né? Aí facilita, se fosse a fenda. Mas o que ele disse aqui, ó, vou sublinhar. Caso o comprimento de onda, não foi a fenda, o comprimento de onda fosse reduzido a 1/4 do comprimento, certo? Não é a fenda, é o comprimento de onda que a gente vai diminuir. Então, se a gente vai diminuir o comprimento de onda, a onda vai ficar menor, a difração vai se tornar mais fácil ou mais difícil? E agora? Na primeira pergunta, eu tinha dito que ia diminuir a fenda, e vocês disseram que ia ficar mais fácil. Agora, eu estou dizendo que o que eu vou diminuir é o comprimento de onda. Então, a difração vai ficar mais fácil ou mais difícil? Muito bem, vai ficar mais difícil, certo? Lembre-se que ondas grandes é que tem facilidade de sofrer difração. Se eu diminuo o tamanho da onda, então agora ela vai ter uma facilidade maior de passar direto na fenda. Ela vai atingir a fenda e vai passar direto. Não vai espalhar, certo? Então isso vai atenuar a difração, certo? O que significa atenuar a difração? Vai diminuir o fenômeno vai ficar menos perceptível, ela vai espalhar menos, certo? O espalhamento da onda vai ser menor, certo? Então, essa foi a questão da UFMG. Show. Beleza, pessoal? Então, para finalizar por hoje, eu vou mostrar para vocês alguns princípios aqui, certo? E aí a gente finaliza e na próxima aula eu falo sobre interferência, tá? Próxima aula a gente começa a discutir interferência. Ok, então, o primeiro princípio que eu tenho para mostrar para vocês é o princípio da independência. Esse princípio diz que quando dois ou mais raios se cruzam, eles continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Ó, digamos que você tem aqui 3 lanternas. Uma que emite luz vermelha, outra luz azul e outra luz verde. Se você fizer essas luzes se cruzarem, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. O verde continua verde, o vermelho continua vermelho, o azul continua azul. E não só isso, mas todas as características. A direção de propagação não é alterada, tá? Não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda a velocidade, não muda o período, não muda nada. Quando duas ondas se cruzam, tá? Elas continuam se propagando sem alterar nenhuma de suas características, tá? Beleza? Isso aí, Laísa. Muito bem. Uma onda jamais afeta a outra. Inclusive, isso é mais uma diferença entre onda e partícula.
Lembra, no primeiro dia de aula, eu discuti com vocês a diferença entre onda e partícula. A diferença que eu falei lá na época, naquela aula, foi que as ondas, elas jamais transportam o quê, pessoal? As ondas jamais transportam matéria. Muito bem, Luan. As ondas jamais transportam matéria. Essa é uma diferença crucial entre onda e partícula. Que a partícula, ela vai de um ponto ao outro carregando massa, carregando matéria, certo? Outra diferença agora que a gente pode dizer entre onda e partícula é que as ondas, quando elas se encontram, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, uma não altera na outra. Já a partícula, se você lançar duas bolas de sinuca, uma contra a outra, elas alteram completamente a direção do movimento, a velocidade, certo? Diversas características. Tá? Já dois lasers aqui, eu lancei um laser bem forte e outro laser mais fraquinho. O forte continua forte após o cruzamento e o fraquinho continua fraquinho, a mesma direção, mesma frequência, não muda nada, tá? Então, essa é outra diferença aqui entre onda e partícula, tá? Quando elas se cruzam, não altera suas características. Então, isso é o princípio da independência. Guarde aí no coraçãozinho de vocês, princípio da independência, certo? Duas ondas, ao se cruzarem, nunca alteram as suas características. E isso é uma diferença em relação às partículas. Vamos para frente. Outro princípio importante, pessoal, é o chamado princípio da superposição. Esse princípio, veja que o princípio da independência diz o que acontece depois que as ondas se cruzaram, tá? Ela diz o que vai acontecer com as ondas depois desse ponto aqui. Essa daqui vem aqui, essa daqui vem aqui, o que acontece depois? Nada. Mas aí tem outro princípio que esclarece para a gente o que acontece aqui, no ponto de cruzamento. O que é que vai acontecer com as ondas? Certo? Aí é o princípio da superposição. Ela diz que no ponto de encontro, a onda resultante é dada pela soma das amplitudes. É tipo assim, olha só, um exemplo. Eu tenho aqui um pulso que se propaga aqui para a direita e ele tem amplitude igual a 2 unidades. Já esse pulso ele vem para a esquerda e tem uma amplitude de 1 unidade. Quando esses dois pulsos se encontrarem aqui no ponto P, a gente vai ter um pulso resultante, que é dado pelo princípio da superposição, que diz que o pulso resultante é a soma algébrica das amplitudes. Então, aqui era 2, aqui é 1, então você vai ter aqui 3 unidades. Isso é o que acontece no instante de encontro. Mas no instante seguinte, a gente vai ter isso. O pulso grande continua indo para a direita e o pulso pequeno continua indo para a esquerda, como se nada tivesse acontecido, que é o que diz o princípio da independência. Certo? Então, cuidado para não misturar os dois princípios. O princípio da independência, ele diz o que acontece depois do encontro. Os pulsos se propagam como se nada tivesse acontecido. O da superposição explica o que acontece no encontro, no instante do encontro. Acontece aqui. Outro exemplo. Aqui eu peguei pulsos com a mesma fase. O que significa eles estarem com a mesma fase? É que eles estão voltados aqui para cima e esse para cima também. Mas se eles tivessem oposição de fase, esse aqui é 3 unidades com amplitude para cima e esse aqui é 1 unidade com amplitude para baixo. Aqui, quando os pulsos se encontrarem, pessoal, quando você for fazer essa soma, tá, vai virar uma subtração, vai ficar 3 menos 1. E aí vai dar 2 unidades para cima, que é o sentido do pulso maior. Certo? Isso que acontece no instante de encontro. Mas imediatamente depois do encontro, você vai ter isso. O pulso grande continua indo para a direita e o pulso pequeno continua indo para a esquerda com as mesmas características. Velocidade, mesmas características. Tá claro aí o princípio da independência e o princípio da superposição, pessoal? Tudo bem?
Show. Pronto. Então, na próxima aula, pessoal, eu vou falar sobre interferência, certo? Eu vou deixar para a próxima aula. A gente começa daqui. Eu vou falar dos tipos de interferência, interferência construtiva, interferência destrutiva, como matematicamente provar o tipo de interferência, se é construtivo ou destrutivo, certo? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, obrigado a vocês pela paciência de mais uma aula aí até o final, todos vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa e qualquer dúvida pode falar lá no grupo, no WhatsApp, e vou postar a aula gravada lá mais tarde, ok, pessoal? Então, valeu. Eu publiquei a lista, assim, a lista de presença está aí. Obrigado aí, Natasha. Essa lista de presença é importante que vocês assinem, tá, pessoal? Beleza? Então, valeu.